game, literatura e biblioteca, um ponto de equilíbrio. Então a ideia foi basicamente trazermos um ponto de vista sobre a sinergia entre essas três palavras, essas três terminologias. Do meu ponto de vista, existe muita sinergia entre os três aspectos. Mas, inicialmente, antes da gente se aprofundar nas intersecções que o tema tem, eu gostaria de explicar coisinhas individuais de cada um dos termos e tudo mais. Não se esqueçam que no primeiro terço da nossa fala, a gente vai ter uma agenda que vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou fazer essa apresentação formal sobre o tema, trazer conceitos acadêmicos, práticos de entendimento, principalmente do jogo, e como o jogo acaba tendo uma linha de contato tanto em relação ao livro, à literatura e também à biblioteca. Posteriormente, a gente vai para o mundo virtual, mais do que nós já estamos. Então, a gente vai navegar esses conceitos falados em jogos. Nós vamos não necessariamente jogar, mas a gente vai gamificar a nossa fala. E posteriormente, a gente vai ter uma revisãozinha, ainda no mundo virtual, no qual eu vou fechar algumas pontas, umas teorias e a própria narrativa que eu criei, que eu vou atrás de um livro e não posso tocar o sino. E vocês vendo a apresentação, vocês vão entender o porquê, ou não. E no final a gente vai abrir para pergunta. A gente não pode se esquecer que esse modelo híbrido, esse modelo à distância, essa transformação que nós estamos vivendo em função da pandemia, ela permite uma interface, ela permite uma interação diferenciada. Então, por favor, não se acanhem em colocar no chat o que vocês pensam, o que vocês acham, depois eu vou ter acesso. Eu acho super interessante quando as pessoas numa live elas começam a se comunicar entre si e a conversa ela começa a ter paralelos, spin-offs. Caso eu comente algum exemplo e você queira dar algum outro exemplo paralelo, quiser colocar um emoji, quiser vibrar, quiser não concordar, faz parte do momento que a gente está vivendo, da situação que a gente está vivendo e das transformações que isso está causando, ok? Então, basicamente, a fala de hoje, ela é pautada nesses três temas, nesses três tópicos: o game, a biblioteca e a literatura, o livro. E, por conseguinte, os níveis de intersecção. Talvez aqui o único que eu não aborde vai ser diretamente a literatura e a biblioteca, porque com certeza vocês conhecem esse tema muito melhor do que eu. Mas eu vou falar do game e a literatura, do game e da biblioteca, e vou falar do pontinho amarelo, onde existe o nosso ponto de equilíbrio. Quem já viu eu em outros momentos falando sobre biblioteca, inclusive no seminário da SP Leituras, que está no YouTube também, para mim, qual é a definição de biblioteca? Biblioteca hoje é um local onde acontece a vida. Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar nisso. E eu não estou falando isso porque eu estou em um evento sediado pelo SP Leituras. Mas na minha concepção, na minha experiência, na minha visão do fluxo de evolução que nós vamos ter, a biblioteca ela não só ganha novos papéis, mas ela passa por uma ressignificação extremamente importante. Toda vez que eu vou falar sobre jogos, e eu falo bastante sobre jogos porque essa área é o centro das minhas pesquisas, da minha atuação profissional, da minha atuação pedagógica,
eu gosto de fazer uma pergunta. O que faz um jogo ser um jogo? Talvez aí no chat você pode colocar: jogo é competição, jogo é vencer, jogo é chegar no final da fase, jogo é motivação. De fato, tudo o que você pensar a respeito do jogo estará correto. Mas a minha resposta, porque você tem a sua, a gente junta as duas e cria uma outra concepção. E isso é positivo. Então todo mundo tem uma percepção inicial sobre o jogo. Historiadores, antropólogos, filósofos, desde tempos ancestrais, desde a Grécia Antiga, costumam dizer e ter uma visão especial e específica sobre o jogo. Inclusive, que o ser humano, ele só se torna humano de fato quando ele joga. O jogar é algo pré-lógico. Até alguns animais fazem uso da ludicidade como uma estratégia de evolução e sobrevivência. Mas de fato, eu realmente fiquei curioso para saber o que é na sua concepção um jogo. Pode responder, gente, depois eu vou ter o acesso, se quiser colocar na pergunta também. Eu vou falar para vocês a minha visão do que faz um jogo ser um jogo. Um jogo ser um jogo é tudo aquilo que é simplesmente jogado. Talvez você fique chateado, a minha resposta não atendeu às expectativas. Mas um jogo é um estado, é um construto lógico que junta algumas questões específicas. O jogo, como está na tela, é algo que tem regras fixas. Todo jogo, ele tem regra fixa. Nunca no futebol um gol pode valer 2, vale 3. Ele tem recompensas. Essa recompensa, ela pode ser algo negativo. O contrário da recompensa é uma punição, é uma sanção. Se o jogo for muito fácil, eu desisto, ele não tem significado nenhum para mim. Se o jogo for muito difícil, eu também desisto, porque ele não oferece chance de eu poder evoluir. E algo que todo jogo tem, os bons jogos, claro, é que eu posso jogar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, um jogo que é imemorial, que representa a própria história da humanidade, que é o xadrez. Dentro dele, eu consigo, toda vez que eu jogar de forma diferente. Duas pessoas jogando. Quantas vezes elas forem jogar, não me importa. Mas uma coisa eu sei, sempre o jogo vai ser diferente. Ele vai possibilitar o uso de estratégias diferenciadas. Então, todo jogo, ele contém esses 3 pilares. Pode ser que em algumas teorias sejam vistos outros elementos, mas o mínimo denominador comum qual o jogo possui esses 3 aspectos. A regra, ela é fixa e imutável. Eu tenho recompensas que, ao contrário, são punições, ou seja, eu preciso pular para o outro lado. Aliás, ter o pulo já é algo que está treinando a minha habilidade, né? E a própria questão da estratégia em si. A gente não pode esquecer também que existem os jogos digitais e os jogos analógicos. Eu gosto muito de uma expressão
de um pesquisador chamado Douglas Rushkoff, que diz: jogue para não ser jogado. Eu costumo dizer: jogue, entenda o jogo para não ser jogado pelo jogo. Hoje, o jogo ele tem uma necessidade de compreensão muito grande. Você pode não jogar, mas os seus alunos jogam. O público que frequenta a biblioteca joga. Os seus filhos jogam. O jogo não é nada mais, nada menos que a indústria de entretenimento mais rentável que a gente possui hoje, sendo mais lucrativa que a indústria da música e a indústria do cinema. Além disso, não é à toa, não é porque existe publicidade ou qualquer outra razão que, apesar de existir, cai para segundo plano. Por quê? O jogo é algo interativo. O jogo me proporciona uma interatividade. Existe um professor pesquisador chamado Sugata Mitra e esses dias ele explicou algo que eu achei muito bacana, muito positivo, no sentido que as pessoas elas não estão aficionadas pela tecnologia em si, mas na verdade é que o ser humano sempre foi interativo. E aí com isso a tecnologia que se tem é um meio de se promover essa interação. Quantos verbos eu posso ter associado a eu lidar com uma informação? Eu posso ler, eu posso memorizar, eu posso assistir, eu posso qualquer coisa. Mas aquilo que me, de certa forma, obriga é o jogar. Eu posso ler um livro e hoje em dia cada vez mais existem informações, existem recursos que buscam que eu jogue com a informação desse livro. Não é a solução definitiva, não é uma panaceia. Contudo, é algo que está presente. A evolução da tecnologia nos traz novas formas de interação. Videogame é uma mídia interativa. Jogos são formas, são lógicas interativas. Tanto que do game design existe um subproduto, existe um conceito derivado que é a gamificação. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, certo? Então, entender o jogo é a interação. É uma interação lúdica, é uma interação que nos chama, que nos desafia, que nos motiva. Mas a questão em si, desse slide, dessa parte, é a interação. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, escreve aí no chat. Estão escrevendo, produção? Então tá bom. Senão eu ia dar uma lição para vocês de casa. Uma outra questão, uma outra relação, que é uma relação bionívoca, é uma relação bilateral, é a questão do jogo e a questão da literatura. Primeiro, por quê? No jogo se contém uma narrativa. Mesmo os jogos que não contam uma história, mas tem elementos gráficos, ainda que abstratos, aquilo pode ser interpretado como uma narrativa. Aquilo ajuda a penetrar, aquilo ajuda a ativar a subjetividade do jogador e ele, por mais que não vê uma história que é contada com começo, meio e fim, é permitido ao jogador que ele reflita e pense na motivação que cada uma das peças ali terá contido. No outro ponto, vamos pensar o que significa o contexto narrativo. O que é a narração, o contexto narrativo? A narração contém começo, meio e fim. A diferença da narrativa do livro para a narrativa do jogo é que ela se enquadra naquilo que a gente pode chamar de literatura ergódica. A literatura ergódica é aquilo que necessita de uma perícia para ser acessada.
Vocês lembram que eu disse? A próxima parte foi criado um mundo virtual para que esses conceitos sejam menos abstratos e mais compreensíveis. Então a gente vai colocar na prática e também jogar um pouquinho, certo? Então a narrativa ela tem um começo, um meio e um fim. Num filme, num livro, numa história em quadrinho, a história simplesmente está ali. E eu me coloco de forma passível frente ao meu suporte, frente ao meu meio. No jogo, seja um joystick, um gamepad, um teclado, um holograma, cada vez mais as pesquisas dos movimentos neurais, simplesmente isso é pego e a história para eu avançar vai depender de uma coisa que eu já falei no outro slide. Vocês lembram da palavrinha? Interação. Eu preciso interagir. Quando eu executo algo, eu estou executando uma perícia. Então, a literatura contida nos jogos é uma literatura que depende de uma perícia. Pura e tão somente isto. Óbvio que jogos se assemelham muito ao mercado cinematográfico, ao cinema, à linguagem audiovisual, e quando eu digo isso, está diretamente associado à linguagem audiovisual. Em que sentido? E também aos jogos digitais. Em que sentido? A diferença entre o cinema e o videogame é que se eu pudesse levar um joystick no cinema, um controle no cinema e plugar na tela e controlar a tela, o filme virava jogo. Quem me falou isso foi a professora Marília Franco, na USP, quando eu perguntei para ela se fazia sentido eu estudar videogame num departamento de cinema. E ela riu e falou, claro, pega o controle, pluga na televisão, você controlou a imagem. Tanto que o jogo, o videogame, ele bebe muito na fonte audiovisual. A gente não pode esquecer que toda a mídia, quando ela surge, ela é uma somatória das mídias passadas. O cinema, ele bebe na fonte da fotografia, e depois ele vai beber na fonte da música, e depois ele vai beber na fonte das artes cênicas. E aquilo que inicialmente surge para ser um retrato da vida, tal como o trem chega na estação e as pessoas saem correndo, começa a ser feito narrativas. Do mesmo modo que o jogo, ele vem dessa pulsão humana pelo lúdico, pela interação da brincadeira. Contudo, à medida que se tudo vira jogo, quando os computadores eles surgem, eles também são usados para jogar. Tanto que um dos jogos mais significativos, o Pong, ele surge no laboratório da bomba atômica, com um osciloscópio. Então imagina aqueles cientistas cansados, tendo que fazer cálculos e tudo mais, eles vão zerar o osciloscópio para o pontinho, e aí um gira de um lado, aí o outro girou, e aí ficam brincando e dali nasce o jogo Pong. A mesma coisa como Space Wars, asteroides no MIT. Então tudo aquilo que o ser humano ele interage é permitido, é visto, é explorado uma interação lúdica. Existe um ciclo de autorreferência muito grande em relação ao jogar e à literatura, pensando que o videogame ele é uma mídia recente. E óbvio que hoje, com a quantidade de jogos que nós temos, sejam analógicos, sejam digitais, sejam experiências gamificadas,
sejam as experiências gamificadas, existe esse caminho de mão dupla entre o jogar e a literatura. Eu posso muito bem pegar um livro e adaptar como um jogo. Cada vez mais existe esse movimento inverso. Antigamente, você via o filme no cinema, na televisão, e depois torcia para aquele filme virasse um jogo. Você tinha os heróis das histórias em quadrinhos, e você ficava muito contente quando você tinha a chance de poder interagir com o herói. Por exemplo, o Batman. Então, começam a ter uma série de jogos em relação ao Batman, Super-Homem, Liga da Justiça, Vingadores, X-Men. E da mesma maneira, hoje, os jogos, eles permitem que hajam livros sobre esses títulos jogáveis. Então a gente tem livros do God of War, a gente tem livros do Assassin's Creed, do Minecraft, basta procurar do Roblox. Então, o jogo também ele oferece uma ponte à literatura. Quando você vai criar um jogo, você precisa ter referências, você precisa ter uma pesquisa. Dentro desse ambiente hoje extremamente competitivo da economia criativa, que está associada aos jogos, quanto melhor a produção, e quando eu digo produção, leia-se tanto a parte técnica de programação, de arte e estética e da narrativa, por mais simples que seja, todos esses três elementos juntos vão fazer total diferença na recepção frente ao público. O jogo, para o jogador, é algo extremamente sedutor, é algo extremamente atrativo. No sentido que, se a gente for falar de uma parte mais clássica em relação à pedagogia, existe um termo chamado desequilíbrio cognitivo. Dessa maneira, o que acontece? O jovem, a criança, o adolescente, o adulto, ao jogar e ao tomar contato com o tema, ele se torna ávido para querer descobrir mais sobre aquele tema. Já vista a quantidade de pessoas que se interessam por mitologia após ler God of War. A quantidade de pessoas que se tornam ávidas por cultura renascentista após jogar Assassin's Creed. Então, o jogo, ele também entra na questão dessa produção criativa e nessa popularização da cultura. Obviamente que, muitas vezes, existem distorções. Talvez um título que vem à cabeça, Dante's Inferno, é um jogo que não faz jus à obra literária. Então, até onde não existe uma boa qualidade, pelo menos na minha opinião, torna-se um ponto de leitura, de reflexão, né? E aí eu deixo essa frase nesse momento do McLuhan, que ele fala: o meio é a mensagem. O quanto o jogar por si só, as mensagens que ele traz em si, buscam e conseguem levar ao público-alvo uma informação diferente do que os outros suportes. Nem melhor, nem pior. Contudo, é algo que eu sempre vou falar: precisamos estudar, precisamos entender. Aquela velha frase: estude os jogos de uma cultura e você vai entender essa cultura. A melhor forma de você entender uma cultura é conhecendo os seus jogos. O jogo, ele pode ser uma metodologia de percepção da realidade vivida. E dessa maneira, essa relação entre jogo e literatura, ela se faz presente. Um dos pontos que eu também gosto de citar
são as fanfics, as ficções dos fãs. Então, o quanto hoje, nesse exato momento, existem milhares de pessoas no YouTube e em sites redes sociais como Pinterest, Behance, recriando aquela cultura fandom do fã e randômica, né? Aleatória. Então, as pessoas que ficam imaginando como seria a continuação daquela história. E com isso vão desenhar, e com isso vão produzir escrita fantástica, desenhos. Existe um escritor, o Jin Anotsu, amigo meu, que ele já escreveu uma série de livros do Minecraft. E ele fala, o primeiro livro que ele leu foi Harry Potter, o segundo foi Shakespeare. E o quanto que isso influenciou ele ser um escritor, ser um roteirista. Então essa questão do jogo e da literatura, ela caminha muito próxima. Eu sempre costumo falar isso, independente da plateia, mas o jogo em si, ele é carregado de preconceitos. Só que o que a gente está vivendo, o que a tecnologia está trazendo, nos obriga a rever esses conceitos. Até então, o jogo, e de certa forma até hoje, o jogo tem aquele estigma que pode se aproximar de um cassino, o jogo tem aquele estigma que pode ser associado a uma perda de tempo, o jogo pode ser associado com aquela frase que videogame estraga a televisão, como a gente ouvia no passado, ou até mesmo a questão de quem joga demais não vai bem na escola. E de fato eu concordo, tudo tem equilíbrio. Existem uma série de pesquisas, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista da saúde pública, da saúde mental, no qual nós temos que ficar não só antenados, mas a gente gosta, né, de divulgar e trazer essas informações, né? Caso hajam responsáveis, pais, mães, avós, mesmo professores, professoras, eu sempre sou questionado quanto é o tempo saudável do uso de jogo, até 1 hora por dia. Então talvez aí as crianças ou os jogadores que estejam assistindo vão sair da live. Não saiam, vai ficar legal. Mas é verdade, isso é uma pesquisa da Universidade de Oxford e foi feito, óbvio, né? Um dia a mais, jogar um pouquinho a mais e tudo mais, mas uma questão de equilíbrio, né? Mas o fato é o seguinte, o quanto o jogo hoje, pelo seu caráter interativo, ele nos ajuda a trazer novas significações ao modo com que a gente não interage só com o jogo ou com aplicativos específicos, mas como a gente também interage com o mundo à nossa volta. E diversos sites, aplicativos, softwares, arquiteturas estão cada vez mais se baseando no sistema dos jogos e da ludicidade para trazerem o lado bom do jogo, ou não tão bom assim, para contextos externos. Quando você lê um livro digital, aquelas barrinhas de progresso, aqueles contadores, fatalmente aprenderam aquilo no ambiente dos jogos. Prometo que esse é o último slide antes da gente entrar no Minecraft, dentro da gente ver exatamente esses conceitos dentro do mundo. E aí, a gente já falou do game, conceituou o game. Eu trouxe para vocês a minha visão de biblioteca. Óbvio que vocês, bibliotecários, conhecem muito mais do que eu sobre o que é uma biblioteca, como é uma biblioteca. Contudo, agora a gente vai ver algumas ideias, algumas projeções da sinergia entre o jogo e a biblioteca. Então, basicamente, né, a palavra-chave que eu trouxe aqui é a questão criatividade, é a questão design. O quanto que a relação da criatividade e da evolução hoje caminham passo a passo para continuar existindo.
para continuar ajustando-se à necessidade não só dos usuários, mas também do público de uma forma geral, das próprias necessidades que nos são apresentadas pelo cotidiano. Então eu trouxe 3 pontos específicos sobre a questão da sinergia entre a biblioteca e os games. Primeiro, ludotecas. Do mesmo jeito que eu posso ir para uma biblioteca, ler um livro, consultar um livro, os jogos também fazem parte dessas possibilidades de acervos. Sejam jogos analógicos, sejam jogos digitais. Então, como eu digo, talvez dessas experiências que eu pude ver ao redor do mundo, existe essa questão que eu costumo dizer que a biblioteca é onde acontece a vida. Então, dessa maneira, hoje em dia, as próprias empresas de jogos, elas observam essa relação entre a produção do jogo e não só o usuário final, mas a biblioteca. Talvez agora algumas coisas tenham que ser repensadas, né? Por conta do distanciamento social e tudo mais. Mas até os próprios jogos de tabuleiro, eles estão se virtualizando, né? Os jogos têm uma história muito grande por si, dependendo do jogo, principalmente os jogos étnicos, como o Mancala da cultura africana, como um jogo de xadrez que eu posso falar da origem dele na Índia, ele ter chegado na Europa através da Rota da Seda, como os personagens foram mudando, os atores foram mudando as suas fantasias, o que era um elefante vira um cavalo, vira uma torre. E a partir daí, dessa conversa da história, eu estudando o jogo, porque o jogo ele é legal, ele chama a atenção, eu vou desenvolvendo cultura geral, repertório, buscando livros, temas, verbetes, aos quais vem para suprir a minha curiosidade. Visitas gamificadas, não só as bibliotecas, mas também os museus. Desde o termo gamificação, ele é cunhado em 2002 de práticas que já aconteciam antes do termo acontecer. Eu posso dizer que em pesquisas que circunstâncias gamificadas, que já eu vou explicar o que é, elas existem desde o século XVIII. E aí, dessa maneira, eu posso aproximar a visitação da biblioteca, igual de um museu, com um tipo de ação gamificada. Isso não é inédito no mundo. Esse conhecimento está à distância de um clique. Então você vai encontrar ele no seu navegador, se você digitar no Google, no Opera, no Firefox, no buscador da sua predileção, no YouTube, em livros. Então já existem uma série de exemplos extremamente documentados sobre a possibilidade da visitação de uma biblioteca ser gamificada. Quando a gamificação começou a ganhar atenção, dentro deste contexto, que existe um TED Talk da Jennifer McGonigal sobre o uso dos games, da força que os games têm para propósitos quaisquer. Ficou muito famoso um exemplo que ela também coordenou na Biblioteca de Nova York, onde que o jogo ele era trazido aos visitantes da biblioteca através de uma caça ao tesouro. Uma espécie de scavenger, no qual havia um roteiro que era proposto a esses alunos,
e eles tinham que rodar a biblioteca e preencher aquele roteiro. Quem preenchesse mais ganharia uma quantidade maior de pontos. Então, o que foi feito nesse caso? Foi pego algumas partes do jogo e aproximado do conceito da biblioteca. Isso não é exclusividade da Biblioteca de Nova York, de alguns professores que levam suas turmas lá e, ao invés de fazer uma visita focada, uma visita normal, buscaram a referência, buscaram a influência da interação mediante ao jogo. Isso na internet tem uma série de exemplos. Daqui a pouquinho eu vou falar desse gráfico e a gente vai voltar a falar dessa parte. E por fim, oficinas. Então, como eu disse, repito, espero que vocês não estejam cansados de ouvir, porque eu ainda acho que eu vou repetir mais algumas vezes. Biblioteca é um local onde a vida acontece. Existem bibliotecas que oferecem oficinas, o espaço da biblioteca para desenvolver oficinas. O jogo, criar um jogo, seja digital, mas principalmente analógico, é um exercício muito rico de interdisciplinaridade. Uma atividade mão na massa. Objetos reciclados para fazerem o jogo é algo sensacional, porque pode ser individual, mas principalmente pode ser em grupo. Pode ser algo que leve em consideração algumas ou muitas habilidades, tais quais, hoje em dia fala-se muito da cultura maker, do STEM ou STEAM, dependendo da corrente, da fonte bibliográfica, né? Do eixo e do vapor. STEM e STEAM. Foi uma piada, mas tudo bem. E aí, a questão dessa iniciativa é que mesmo as grandes empresas, os grandes game designers, eles se dedicam muito a colocar a mão na massa e criar seus próprios jogos. Hoje em dia, duas palavras que eu acredito que estão cada vez mais em voga e na moda são trajetos, percursos de aprendizagem e também os itinerários formativos, integradores. Criar um jogo é um propósito. Então eu preciso redigir um manual, eu preciso estudar outros tipos de jogos. E com isso eu consigo criar um próprio acervo, principalmente fazendo jogos analógicos. Obviamente, quando a gente fala ludoteca, muitas vezes, principalmente quem é da parte da gestão, aparece na cabeça cifrão, né? Qual é o custo que eu vou ter em relação a isso? Mas uma coisa muito interessante que a cultura maker, que a cultura do faça você mesmo, ela permite, é que você ponha a mão na massa. Ainda que não fique resultados 100% iguais aos que fossem comprados, existe uma questão da valorização do próprio processo criativo. De como a estruturação de um projeto como esse mobiliza uma comunidade. Pesquisar jogos, excelente maneira de conhecer outras comunidades. Por exemplo, o jogo Mancala. Só vim e digita no YouTube, Mancala. Um jogo que trabalha conhecimento, cultura africana. Um jogo cooperativo. Um jogo que, se você jogar competitivamente, ele vai ter uma resposta. Se você jogar cooperativamente, ele vai ter outra resposta. Você pode fazer ele no chão com pedrinhas. Com uma caixa de ovo e grão de feijão, grão de milho com pedras.
Outro jogo muito interessante, olha só, eu estou falando de jogo e estou entrando na cultura brasileira, na cultura mundial. Quantos países eu já falei? Outro jogo muito interessante se chama Jogo da Onça. Põe aí uma oncinha no chat, você conhece o Jogo da Onça? No Brasil, na cultura brasileira, nós temos 3 jogos. Na verdade, um jogo é um jogo de azar, mas a gente tem 2 jogos tradicionais da população indígena do Brasil. Na verdade, a gente tem uma brincadeira chamada peteca e o Jogo da Onça. Vamos lá. Aqui do canto direito da tela, a gente tem 2 eixos, cada eixo tem 2 divisões. Então a gente tem a parte e o todo. A gamificação, ela é uma divisão daquilo que tem no jogo. Então, num jogo, eu tenho todos os elementos. Eu tenho avatar, eu tenho regra, eu tenho barra de personagem, eu tenho chefão, eu tenho condição de vitória, condição de derrota. E dessa maneira, quando eu quebro o jogo, eu vou colocar uma barrinha de progresso, igual eu tenho no meu aplicativo do Kindle, por exemplo. Que eu sei que eu li 2 páginas e aquilo é 1% do capítulo. Da mesma forma que quando eu leio 3, 4 livros, tem um contadorzinho, olha, essa semana você leu 3 histórias em quadrinho. Você precisa ler mais para ficar igual a semana passada. E nisso você tem badges, você tem level, você tem avatares. E aí, a gente tem uma outra relação do jogar e do brincar. Mas espera aí, qual que é a diferença entre o jogar e o brincar? Simples. O brincar, ele flexibiliza tudo isso. O brincar, ele é interativo, mas ele não tem regra fixa. Então, se no xadrez eu faço uma posição errada e eu perco o jogo, na cirandinha, eu posso falar cirandona, cirandela, a gente vai rir. Então, o brincar, ele não necessariamente ele está atrelado à lógica formal que o jogo permite. E dessa maneira, o brincar em sua totalidade é um brinquedo. Mas o brincar nas suas partes, dos elementos formadores do brincar, eu tenho aquilo que se chama de playful design, que pode ser uma escada aonde eu coloque degraus de piano. E aí eu vou subir a escada e vou tocar uma melodia igual naqueles vídeos que circulam muitas vezes pelo WhatsApp da professora que colocou na entrada da sala um coração, um abraço, uma batida de punho, uma dançadinha. Então, dessa maneira, você acaba subvertendo a lógica, mas de um jeito simples, de um jeito engraçado. Basicamente, essas eram os 3 conceitos, né, as 3 terminologias que a gente queria falar nessa parte. O jogo, a literatura e a biblioteca. Aqui a gente falou da interação. O jogo, ele é algo interativo. Ele nos chama para uma interação diferente. Haja vista que o mundo real, ele é regido por leis. O jogo é regido por regras. O mundo real, ele não é muitas vezes interessante de ser vivido. Nunca vi ninguém empolgado para declarar o imposto de renda. Mas eu vejo as pessoas muito felizes querendo jogar Angry Birds. A regra é clara, como diz o Arnaldo, né? Pode isso, Arnaldo? Pode, a regra é clara. Está ali no manual, simplesmente é escrito. A lei, óbvio, peço
toda a licença, e estou simplificando aqui o conceito da forma mais simples possível aos advogados e aos conhecedores de leis que estão nos assistindo, mas a lei, ela é sujeita a interpretações. A justiça usa uma venda. Então, existem regras e jogos. E por isso que o jogo ele é atrativo. Se eu fizer o que o jogo me pede, eu vou jogar. Se eu colocar a bola dentro do gol, é um ponto. Se eu colocar mais que o adversário, eu ganhei. E se eu quiser ganhar, quando eu estiver perdendo, eu tenho que treinar. Eu tenho que lapidar a minha forma de interação, a minha perícia, a minha habilidade. Se eu quero chegar no final da história que o jogo tem para me ensinar, eu preciso jogar bem. Conforme os alunos, alunas, jovens falam hoje, eu tenho que ser um pro player. Eu não posso ser um noob. Se eu for um noob, eu não vou jogar direito. Então eu vou treinar para não ser um noob, ser um pro player. Enfim, os outros, já que o meio é a mensagem, agora eu vou mudar o meio para tentar passar a mesma mensagem de outro jeito. Agora é a parte legal, tá? Enfim, aqui tem uma série de terminologias, determinações que a gente passou aqui, e criatividade é um processo central. Criatividade associada diretamente à evolução. Daqui a pouquinho eu vou chegar. Vamos para Minecraft? Pode ir, produção? Era uma vez e eu estava na minha casa, aqui no meu alojamento. E eu estava com preguiça de arrumar minha estante e limpar a casa. Aí eu peguei e fui dar uma volta. De fato, isso aqui aconteceu. Era num lugar que eu morei já. Era um alojamento e no meio tinha uma biblioteca. E aí essa história, ela tem um nome assim: Onde está o meu livro e não toque no sino, tá? Vocês vão entender. Aí eu vim aqui, na verdade lá não tinha um peruano, aqui tinha um peruano. Toquei o sino, embora não pudesse, e fui ler o livro. Quando eu chego na biblioteca, olha só, hein? Qual que é a ideia aqui? Aquilo que eu falei de interação, criatividade. Depois eu vou fazer umas perguntinhas, tá? E aí eu procurei os livros e achei um livro sensacional. Saí até umas coisinhas em volta dele. Quando eu fui pegar o livro, eu caí. E quanto mais eu subia, eu tentava pegar, tinha uma coisa ali que me deixou assustado, parecia sangue. E aí não tinha tanta alternativa senão entrar. Quanto mais eu descia, quanto mais eu queria saber. Ó, tudo isso por um livro, hein? Será que é porque eu bati no sino? Aí eu comecei a andar, e quanto mais eu entrava no fundo, mais perdido eu ficava. Cheguei no centro da Terra. E a única alternativa que eu tinha era subir essa escada. Para onde ela vai me levar? Não sei. E aí eu subi a escada, subi, fiquei cansado, peraí. Cheguei em algo diferente. Não sei se eu estou embaixo, se eu estou em cima. E quanto mais eu andava, mais perdido eu ficava. Só porque eu queria um livro. Aí eu vou vir aqui, olha, já achei uma coisa diferente. E eu acho uma esfinge. A esfinge tinha um guardião. E o guardião permitiu que eu abrisse o baú. No baú eu tinha um bloco e tinha uma picareta. Ou seja, eu posso quebrar e eu posso destruir. Eu agradeço ele, eu olho a esfinge e vou entrar aqui, ó. Cada momento eu estou num lugar diferente. Mas eu só queria um livro, gente. Nesse templo aqui, esse labirinto é que a gente não tem tempo de fazer ele, mas eu vou falar que eu descobri uma outra habilidade. Eu sou muito bom em fazer labirintos, viu? Nossa, o que será que tem aqui? Mas espera aí, eu tenho uma picareta. Eu acho que se eu quebrar aqui alguma coisa,
eu consigo, né? Será que eu posso quebrar? E caramba, tem água. E agora é um labirinto com água. Que eu vou sair correndo. Vixe, a água tá vindo atrás de mim. Espera que aqui ficou escuro, eu não tô conseguindo. Oh, tá bom, consegui ver. E aí eu tô fugindo da água. Será que dá para eu continuar quebrando? E eu tô andando. Mas eu só queria um livro e eu toquei o sino. Ah, esse labirinto era uma armadilha. Tinha um labirinto de vidro agora. E eu continuo não podendo quebrar a parede do labirinto, porque agora eu sei que inclusive tem aqui uns peixinhos que eu nem sei se são carnívoros ou não, mas estão aqui, ó. E aí a gente começa a pensar, né, no labirinto, nas paredes que nos prendem, né? O labirinto é algo muito significativo quando a gente fala da literatura ergódica. Porque assim, o labirinto, tal como a pirâmide, decifra-me ou te devoro, né? O labirinto também, a hora que você entende a funcionalidade dele, ele deixa de ser um labirinto, ele é só um corredor, né? Mas a ideia é a seguinte: se eu ficar aqui parado, qual que é a história? Qual que é a história se eu ficar parado? Se eu não interagir. Mas vocês viram, se eu interagir errado, vocês viram que começou a cair água em cima de mim e eu fui levado pela água. A hora que eu caí no buraco, querendo um livro, porque eu toquei um sino, e não deu nada certo. Tá claro os conceitos? Estão vendo os conceitos da interação, da regra, da punição, da recompensa, da literatura ergódica? E eu continuo andando, mas agora eu sei também que eu não posso, não é qualquer coisa aqui que eu posso quebrar, porque se eu quebrar, eu vou ter problema, né? Mas eu tô aqui andando agora nesse labirinto de vidro e realmente eu me descobri, eu me senti naquele filme A Origem, sabe? Os Arquitetos de Sonhos. Mas vai fazer sentido. Ó, eu vejo ali uma parede no final. Vamos lá? Às vezes a gente quebra, às vezes a gente constrói. Eu fiquei com medo desses peixinhos. E é nada mais, nada menos que... Eu tô fazendo alguma coisa muito diferente do que acontece no mundo? Não. Eu aprendi isso com algum professor? Depende. Se você considerar que um youtuber de 6, 7, 8, 9, 10 anos pode ser meu professor, sim. Isso aqui não é uma forma que os jovens estão se comunicando? Das milhares de horas que entram no YouTube todos os dias, por segundo, quantas são com diversos jogos? O jogo, ele ganha outra função. Ele deixa de ser jogado para também ser assistido. Não diferente de jogos esportivos como futebol, vôlei, basquete, corrida de carro, lutas. Então o jogo hoje ele também serve para ser assistido, com o fascínio que ele tem. Antigamente, para uma pessoa assistir o jogo, isso nos idos dos anos 80, 90, 2000, pouquinho, era todo mundo em casa, comendo pizza, tomando suco. Hoje é a distância. Mudanças que a tecnologia trouxe. Mas vamos lá, eu achei meu livro? Não. Agora, não tem alternativa. Vou ter que quebrar a parede. Quebro ou não quebro? Ó, estão falando para mim quebrar, então eu vou quebrar. Olha, estou achando uns motivos na parede. Posso quebrar aqui, posso quebrar aqui, posso quebrar aqui. Estratégia, está me deixando em dúvida do que eu vou fazer. E aí, para onde eu vou? Eu vou para cá, eu vou para cá. Eu vou para cá. Do mesmo jeito do labirinto, essa literatura baseada na perícia, ela também é encontrada nos hieroglifos. Faz tempo, eu estou um pouco enferrujado dos meus hieroglifos, quando eu estudei hieroglifo. Na verdade, eu nunca estudei, mas foi só para compor a história aqui, né? A gente tem uma parede de hieroglifos e foi muito difícil
Mas eu nunca estudei tanto hieroglifo para fazer esse mapa como eu estudei para fazer esse mapa. Eu não sabia que tinha hieroglifo de 3 ondinhas, eu não sabia que tinha hieroglifo de 3 penas. Um olho de Horus aqui. Olha aqui esse hieroglifo que parece uma hashtag. Será que os egípcios tuitavam, já tinha hashtag na parede? Não sei, mas é legal pensar isso. Aliás, tablet e tablete, igual tinha na Babilônia, né? É uma coisa que a gente brinca, né? Mas enfim, eu tive que pegar um site de hieroglifos e traduzir nessa realidade. E eu nunca li tanto sobre hieroglifo, senão, na verdade é porque eu nunca tinha lido hieroglifo. E as 2, 3 horinhas que eu precisei analisar e ver como eu fazia, foi um dia que eu consegui somar ao meu conhecimento uma proporção, uma prática relacionada à questão do hieroglifo, né? Mas, e aí, gente? Vocês conseguem ver a passagem secreta? Se eu ficar aqui lendo, eu não vou encontrar. Opa! Se eu vier aqui, uma coisa é eu ler a história daqui para cá. Outra coisa é eu ler a história daqui para cá. E aí? Acharam a passagem secreta? Acharam? Ah, olha só. Quer dizer que se eu não tivesse andado, eu não ia ter percebido isso. Isso me obrigou a andar, a ver. Sei lá, o que será que está escrito aqui? A onda na pena do olho da hashtag que foi tuitado. Sem graça, tá bom, vou continuar. E agora, né, a gente já passou pelo labirinto. Aliás, também tem uma metáfora muito interessante aqui, né? A metáfora do labirinto com paredes e do labirinto sem paredes. Uma coisa você é preso por amarras, e as amarras invisíveis que nos prendem, né? Olha só a quantidade de conceitos que estão sendo colocados em um jogo. Mas vamos lá. O que eu queria, gente? O que eu queria? Um livro, né? Olha onde eu entrei. Sim, eu fiz isso na mão. Na verdade, eu programei. Tem um recurso de programar e eu programei. Qual que é a biblioteca uma das bibliotecas, né, que teriam todos os livros do mundo organizada? Existe um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, ou Jorge Luis Borges. E ele tem um texto num livro chamado Ficções sobre a Biblioteca de Babel. E é muito interessante que esse livro, que esse conto, na verdade, os livros ele tem uma certa organização com uma quantidade de caracteres, podendo haver desde livros que não tenham sentido nenhum, até livros que tenham aquilo exatamente que você precisa. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar disso. E você sabe o que é o mais legal? Aquilo que eu falei da cultura do fandom, da fanfic. Para eu fazer isso, eu fui pesquisar. E existe uma série de produtores criativos, pessoas assim que fazem bibliotecas de blocos. Tem até uma lhama na minha biblioteca, que legal. Não coloquei ela, surgiu. Mas tem uma série de criativos hoje que pegam esses cenários da literatura e colocam no Minecraft, colocam em impressoras 3D. Se você colocar Jorge Luis Borges, Jorge ou só Borges, Biblioteca de Babel, você vai ver diversos modelos feitos em impressoras 3D. Eu posso ler o livro, mas eu posso interagir com o conteúdo do livro de outras maneiras. Eu posso jogar, eu posso criar. Talvez isso possa vir a ser um estímulo que não necessariamente eu consiga parar e ler, considerando que as inteligências são múltiplas. As formas de eu interagir com a literatura também são. Mas eu queria aquele livro, eu não queria todos os livros, do que adianta, né? E eu ando, nossa, eu encontro até um cavalo na biblioteca, mas eu não encontro o meu livro. Que loucura. Tem um cavalo no teto da biblioteca.
O meu amigo João Ricardo, quando ele viu esse mapa aqui, ele falou, isso aqui parece um sonho, hein? Achei legal essa leitura que ele fez. Se você tiver alguma leitura desse mundo e quiser externar ela no chat, fica à vontade, mas o meu tempo está acabando. E eu não encontro o meu livro, e eu estou desesperado procurando o livro nessa biblioteca que tem todos os livros. E aí a gente entra também naquele enclave, ou eu vivo, ou eu passo a vida inteira procurando um livro sobre a minha vida. Esse paradoxo, né? Opa! Achei o livro. E eu tenho um bloco, e aqui me lembra que eu posso fazer uma ponte. Eu olho para baixo, eu fico com medo, eu vou completar. Será que eu consigo continuar pondo? Será que eu consigo continuar pondo? Opa! Vou pular e caio. Caí. Não achei meu livro, caí na água, uma barracuda. Vou tentar sair, não consigo. Mas agora eu vou fazer bastante força. Caramba, eu estou voando. Eu não sabia que eu podia voar. E agora eu vou conseguir meu livro. Quando eu chego aqui, eu vejo o meu livro, eu achei meu livro e ele está em branco. Toda essa jornada para um livro em branco. Aí eu fico pensando, mas eu posso voar? Eu vou ligar para um livro em branco? Tem uma coisa muito legal ali em cima. Por que eu vou ficar bravo? Eu posso voar? E aí eu vou vir aqui e vou tocar o sino. Não pode tocar o sino, mas se o livro está em branco, vou tocar muitas vezes o sino. Também não acontece nada. O livro é em branco, eu toco o sino, não acontece nada. Mas mesmo assim eu continuo voando. Eu posso olhar a paisagem, e de repente, quando eu olho aquele mundo que eu andei, eu procurando um livro, eu encontrei a mim mesmo. Enfim, a ideia aqui foi colocar todos aqueles conceitos que a gente viu no começo de uma forma de brincadeira, lúdica, utilizando o jogo. O jogo ensina o jogo, né? Mas vamos revisar? Vamos ver as coisas? Olha aqui a biblioteca. Quem tinha sonho ou curiosidade para saber como era a biblioteca do Borges, né? Tá aqui o mundo, ó. Mas agora a gente vai pegar aqui, ó. E a gente vai fazer uma revisãozinha. Mas no jogo, tá? E eu fiquei muito intrigado com esse super cavalo aqui em cima da biblioteca. Eu adorei isso. Então eu vou voltar para o nosso ponto de partida, né? E vou seguir aqui a estrada dos tijolos amarelos. Games, literatura e biblioteca. Você que está aí no chat, já você vai falar. Quantas referências você identificou e lembrou ao ver esse mundo, né? Tem o Mágico de Oz, tem o Borges, quem mais? Tem a Esfinge. O que veio na sua cabeça? Tem o Indiana Jones. O que mais? Coloca aí no chat. É um sonho? Vamos ver outra coisa? Ó, as abelhas estão polinizando as aulas, ó. Basicamente, a gente fez tudo aqui. A gente interagiu com o sistema. O nosso meio, esse mundo de blocos, permitiu a gente fazer essa brincadeira. E a gente usou a criatividade. Mesmo sendo professor, eu sei que às vezes o professor é chato, porque vem com um monte de conceito. Mas esse conceito da biblioteca veio desse autor, desse professor, chamado Erich Beinhocker. Ele inclusive trabalha com práticas e políticas públicas. E ele dá muitos exemplos relacionados à biblioteca.
Ele fala da biblioteca de Babel, ele fala da biblioteca de Lego, ele fala da biblioteca do Adam Smith, que teriam todos os contratos. E traz a relação do teste, né? Que às vezes você não tem a vida inteira para pesquisar na biblioteca que tem todos os livros. Se você tiver que gastar a sua vida inteira procurando, que pode ser o primeiro, mas pode ser o último livro, o que vai acontecer? Você vai perder o tempo. Então, às vezes, é melhor você construir o conhecimento. E ele entra na questão do design. E aí, é um livro bem grosso. Se você colocar esse livro, The Origin of the Wealth, você vai ver que tem muitas referências a esse livro. E esse capítulo que ele fala da evolução e do design, ele começa a falar de bibliotecas de algoritmos, bibliotecas de evolução, bibliotecas de DNA. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Inclusive, da biblioteca da própria biblioteca. No qual ele fala que sempre a gente tem que ter um espaço de teste. E ele mesmo sendo um super cientista, e citando outros cientistas, como Daniel Dennett, que fazia relações de pesquisas com um Lego, uma biblioteca de Legos, com as peças de Lego, né? Ele fala a relação de você testar o esquema, testar o mundo, né? Que foi o que a gente fez aqui. E ele fala que a busca da evolução econômica, da existência, da subsistência, ela está extremamente associada a você fazer esquemas e utilizar a criatividade. Que a inovação é um processo contínuo e é como se fosse um brincar. E aí, então, eu pergunto para vocês perguntas e eu esqueci a última lousa. O que tem na última lousa? Mais uma questão. E o livro que você estava procurando? Você terminou de arrumar o quarto? Vocês lembram? Eu comecei essa história porque eu não queria arrumar meu quarto. Vou ser obrigado, né? Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas. Vou chegar aqui, vou entrar no meu quarto. Eu acho que eu vou pegar essa estante e vou mudar ela de lugar, tá? Vou mudar ela de lugar. Mas aí, quando eu quebro, eu vejo uma coisa estranha. O que é isso? Caramba! Estava aqui embaixo a todo momento. Eu encontro o livro. Mas eu também... Ai, olha só. Só um pouquinho. Isso é legal também, quando a gente esquece de pôr alguma coisa, esse mundo, ele permite que a gente coloque. Eu encontro um sino. Óbvio que antes de ler o livro, eu vou tocar o sino. E a nossa aventura termina. Gente, essa foi a brincadeira. Esse foi o nosso objetivo, de juntar esses três conceitos. Óbvio que quando a gente fala de jogo, é ideal a gente jogar. Não adianta eu falar, ler, assistir a natação se eu não sentir a água.